A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui em 2 Crônicas, capítulo 7. A gente vai ler aqui do versículo 11 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Meu irmão, minha irmã, Salomão, ele recebeu a responsabilidade de Deus de construir o templo. O interessante, meu irmão, minha irmã, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Deus, ele requer de cada um de nós obediência. E quando isso não acontece, vai acontecer as consequências por nossa desobediência. A primeira desobediência do homem aconteceu lá em Gênesis, com Adão e Eva, e eles sofreram as consequências. Quando nós olhamos aqui para o texto, a gente vai estudar um pouquinho a história de Salomão, a gente vai perceber que Salomão também cometeu vários erros. Por causa dos erros de Salomão, o seu filho Roboão não perpetuou o reinado, porque Roboão acabou seguindo os mesmos passos, cometendo os mesmos erros de Salomão. No período da construção do templo, o povo foi massacrado com altos impostos, pessoas passando necessidade, enquanto Salomão estava esbanjando nos seus palácios com as suas mulheres, se casou com mulheres de outros povos, construiu templos para deuses estranhos, cometeu vários erros e, consequentemente, não ensinou, não educou o seu filho Roboão da maneira provavelmente correta, porque deu um péssimo exemplo. E a melhor forma de nós educarmos os nossos filhos, quem está em nossa volta, é através do nosso comportamento. Então, por conta do comportamento de Salomão, o reino de Israel, a nação de Israel, melhor falando, se dividiu. Se dividiu em reino do norte e reino do sul. E a palavra de Deus é bem clara aqui quando ela diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo estiver sofrendo, se o meu povo estiver passando alguma necessidade, se meu povo estiver em apuros, o que eu espero desse povo é que esse povo que me chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, aí então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. É necessário que haja arrependimento na vida do ser humano para que ele possa ser abençoado por Deus. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo alguns pregadores ou um evangelho
sendo pregado por aí diferente daquele que a Bíblia nos ensina. A Bíblia o tempo todo, meu irmão, minha irmã, nos fala de consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Tanto que naquele grande dia haverá muitos que irão ser lançados no fogo eterno. E alguns o Senhor dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai. Para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, para que eu e você seja reconhecido como bendito do nosso Deus Altíssimo, é necessário que nós venhamos a obedecer a sua palavra e nos arrepender dos nossos pecados. Deus, ele ama a todos, mas ele odeia o pecado. A prática do pecado, meu irmão, minha irmã, a prática do pecado, ela entristece o coração de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo a sua carta lá aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda mentira, toda amargura, toda tristeza. Sejam apenas benignos, bendizendo, amando uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Então Deus está falando aqui para o povo: se vocês me buscarem, se vocês se humilharem, aí então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados. No versículo 17, Deus fala para Salomão: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com teu pai, com Davi teu pai. Só que essa aliança foi quebrada por conta da desobediência. A mesma coisa aconteceu conosco lá no Éden. A aliança com Deus, a comunhão com Deus foi quebrada. E foi necessário Jesus vir pagar um preço e servir como propiciação dos nossos pecados. E a partir daí, meu irmão, minha irmã, nós temos direito, nós temos acesso direto com o Pai, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que Deus requer de cada um de nós, meu irmão, minha irmã, é arrependimento. É necessário mudança de comportamento. Nós não podemos servir a Deus e aos nossos desejos. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon, como diz as Escrituras. Ficar preso às coisas materiais, ficar preso aos nossos desejos e às nossas vontades. Às vezes queremos servir a Deus e queremos que Deus nos aceite do jeito que nós estamos. Não, Deus não vai te aceitar do jeito que você está. Ele requer de cada um de nós arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quem é santo, santifique-se mais. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele diz para ela: haverá tempo em que o Senhor buscará os verdadeiros adoradores. Não é no monte, não é em Jerusalém, não é na igreja X ou Y. São os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. De qual grupo você faz parte, meu irmão, minha irmã? Dos verdadeiros adoradores, aqueles que estão dispostos a se despojar do velho homem e se revestir de novo homem? Ou você quer fazer parte do grupo que quer seguir apenas os seus desejos e as suas vontades? Eis que eu ponho diante de ti dois caminhos: caminhos de morte e caminhos de vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo se façam presente em nossas vidas, nos dando esse entendimento que é necessário arrependimento, é necessário mudança de comportamento. Quando nós fazemos isso, Deus ouve as nossas orações e atende às nossas necessidades. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.